Olá, oitavo ano, aqui é o professor Davi e hoje nós vamos fazer a última semana do PET volume 6, a semana 4. Este vídeo é a explicação do conteúdo e depois a correção das atividades. Se você quer ter acesso apenas à correção das atividades, basta clicar no card que vai aparecer aqui acima agora. Lá você terá um vídeo com apenas a correção das atividades. Então, vamos começar e vamos à explicação do conteúdo desta semana. Esta semana traz um texto que vem falando sobre o xadrez. O xadrez é um jogo de tabuleiro de caráter competitivo, disputado entre dois participantes. Cada um é representado por peças de cores opostas. Geralmente são utilizadas peças pretas e brancas. O objetivo do jogo é conquistar o rei do seu adversário. Para jogar, é necessário um tabuleiro composto por 8 colunas e 8 linhas, o que resulta em 64 casas possíveis para a mobilidade das peças. As peças são compostas de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. Cada peça tem sua particularidade no modo de movimentar-se sobre o tabuleiro. Aos peões são apenas permitidos movimentos frontais, de modo que o primeiro movimento de cada peão pode abranger 2 casas. Os outros movimentos se restringem a uma casa à frente. Embora se movimente para a frente, o ataque do peão sempre ocorre na diagonal. Já a torre pode correr sem restrições de números de casas para frente, para trás, direita e esquerda, ou seja, na horizontal e na vertical. O cavalo realiza movimentos em L, sempre 2 casas em um sentido e uma casa no sentido perpendicular àquela, para qualquer direção. O movimento do bispo ocorre, assim como no caso das torres, sem limitações de casas, porém apenas no sentido diagonal, em quaisquer umas das diagonais, ok? A rainha tem livre movimentação no jogo. O rei pode apenas se movimentar de casa em casa, ainda que em qualquer direção do tabuleiro. A movimentação das peças por parte dos jogadores é feita a partir de uma estratégia bastante pensada. É por isso que se costuma usar o xadrez como analogia para quaisquer outras ações de estratégia, como as ações políticas, por exemplo. E após essa breve introdução sobre o xadrez, as suas peças, movimentação, tabuleiro, entre outras possibilidades mais, vamos agora a uma visão filosófica e sociológica sobre o xadrez. As regras do xadrez evoluíram de acordo com as mudanças sociais das diversas épocas. Acredita-se que o xadrez tem origem hindu. Seu precursor seria um jogo surgido na Índia no século 6 a.C., o chaturanga, que em sânscrito significa 4 armas. Sânscrito é um dialeto antigo hindu. O chaturanga era disputado por 4 pessoas, cada uma com 8 peças: o rei, o barco, o elefante e 4 soldados. A origem dos jogos era definida por lances de dado. Não havia rainha, o que reflete a discriminação sexual vigente na época. Já na Europa, com a invasão dos árabes no século X, o chaturanga chegou à Itália e ao sul da Espanha. Na Europa, o jogo passou a ser disputado somente por 2 pessoas. Anteriormente, no chaturanga, eram 4 pessoas. A moralista sociedade cristã, que condenava os jogos de azar, inibiu o uso do dado. No lugar de um dos reis, criou-se uma peça para a rainha, que naquele contexto ainda tinha pouco valor e andava apenas uma casa em qualquer direção, referindo-se ao pequeno destaque dado à figura da mulher naquele período. O elefante, que era originalmente do chaturanga, era um animal inexistente na Europa. Assim, deu lugar ao cavalo, que era um animal de destaque naquele período. O vizir transformou-se em bispo. O vizir era como se fosse um subgovernador dentro do contexto da criação do chaturanga. E como a igreja tinha uma enorme influência naquele contexto, o vizir transformou-se em bispo. No lugar do barco, colocou-se a torre, símbolo dos castelos europeus. E o roque, jogado em que o rei se protege usando a torre como anteparo, representa o refúgio dele em seu castelo. Mais adiante vem trazendo sobre o poder feminino. No século XIX, com a ascensão da rainha Isabel II na Espanha e da rainha Vitória na Inglaterra, deram força à rainha no xadrez. Hoje, a peça se movimenta quantas casas quiser em qualquer direção. É uma das peças mais ofensivas do jogo, mas ainda não ameaça a supremacia do rei, pois o checkmate continua sendo aplicado somente sobre ele, no caso o rei. Outra peça que ganhou o poder foi o peão.
Com a chegada à última linha do lado oposto, ou seja, no campo do adversário, o peão pode ser trocado por qualquer peça, exceto o rei. A jogada reflete o pensamento liberal do século XVIII e XIX, segundo o qual qualquer pessoa poderia subir na vida, embora jamais chegasse a rei. E por último, pessoal, a situação de preconceito existente e correlacionada com o xadrez. As cores pretas e brancas demonstram a importante influência da sociedade racista e poderosa com relação à evolução e construção das regras do jogo. No sorteio, aquele que fica com as peças brancas é quem começa o jogo. A rainha branca não começa na casa preta, refletindo assim o contexto racista no jogo. E é isso aí, pessoal. Após então aqui uma breve explicação sobre o conteúdo da semana, vamos às atividades da semana. Atividades. Essa semana temos 4 atividades. Vamos ver então a possibilidade de resposta para essas atividades. Atividade 1. O xadrez teve seu início com regras diferentes das dos dias atuais, mas com uma complexidade tão alta quanto a de agora. Quais as peças utilizadas na origem do xadrez? As peças utilizadas no início do xadrez, no jogo de chaturanga, que possivelmente deu origem ao xadrez, eram o rei, o barco, o elefante e 4 soldados. Fica então esta possibilidade de resposta para a atividade 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. No texto, a última das regras se refere às cores pretas e brancas do xadrez, que correlaciona a uma situação latente em nossa sociedade atual, o racismo. Mas, como percebido, a sociedade influenciou diretamente nas regras, realizando mudanças reais no jogo, bem como na realidade social de uma era. Deu uma sugestão de alteração na regra referente às cores no xadrez, mas atenção, a mudança deve ser funcional. Aqui, pessoal, aparentemente é uma questão difícil, mas não, é uma questão bem tranquila. Eu coloquei uma possibilidade de resposta. Eu mudaria as cores para amarelo e verde, extinguindo assim a conotação racista atribuída às cores e regras do início da partida. Aqui é uma pequena alteração que não influencia na funcionalidade do jogo. Você pode fazer a alteração que achar interessante, mas aqui responde muito bem a questão, ok? Vamos à próxima atividade, atividade 3. Atividade 3. Ela pede o seguinte: posicione no tabuleiro 2 bispos e 2 torres, indicando no tabuleiro suas possibilidades de movimento com linhas e seta, não podendo elas estar em situação de captura de ambas as peças. Respondendo então à atividade 3, eu posicionei 2 torres e 2 bispos. E coloquei aqui com esses traços laranjados as possibilidades de movimento das torres e dos bispos. Como a questão ela é meio confusa, ela não fala se são peças do mesmo jogador ou de jogadores opostos, eu construí uma resposta que satisfaz tanto a possibilidade de peças do mesmo jogador quanto de jogadores opostos, tá certo? Qualquer uma das movimentações aqui não interfere na movimentação das demais peças e, muito menos, deixa a peça em situação de captura. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade 3 e vamos à atividade 4. Atividade 4. O xadrez é um jogo dinâmico e conhecido pelos alunos como um exercício teórico, mas a verdade é que seu conhecimento deve ser extremamente prático. Neste patch temos 2 desafios que elevarão suas habilidades no jogo. Aqui, pessoal, cita 2 desafios, mas nesta semana do 8º ano é 1. Essa questão foi utilizada no ensino médio, foi utilizada no 9º ano. Então eles não tiveram nem a capacidade de fazer a formatação correta aqui, colocar aqui um desafio. Mas tudo bem. É apenas o desafio do cavalo. E aí, você deve seguir algumas regrinhas. O cavalo é essencial em qualquer estratégia de um bom jogador de xadrez. Neste exercício, elevaremos nossas habilidades de conduzi-lo pelo tabuleiro ao máximo. Você deve caminhar com o cavalo pelo tabuleiro seguindo as seguintes regras. Você deve enumerar de forma crescente cada casa que o cavalo passar, dando sequência ao caminho já iniciado. Não poderá repetir uma casa já visitada pelo cavalo. O seu cavalo deve andar seguindo as regras de movimento da peça no xadrez. Você completará o desafio quando o seu cavalo passar pelo máximo de casas que você conseguir, respeitando as regras. Lembre-se, são 64 casas, então busque o seu limite. E bom jogo! Aqui está o início das possibilidades de movimentação que você deve dar continuidade, e assim eu fiz. E assim ficou, pessoal. Eu fui até a 16ª movimentação com o cavalo. Não fiz mais para não ficar embolado aqui na hora de explicar. O movimento do cavalo já foi explicado essa semana, é um movimento simples. Ou é 2 casas e você troca de direção para um lado ou para o outro,
ou então você troca de direção e anda 2 casas. E aí eu dei sequência à movimentação aqui e consegui chegar até a 16ª casa. Tem como alcançar mais que 16 movimentos? Tem. Só que eu preferi não fazer, porque senão ficaria muito embolado o entendimento. Vocês podem continuar aqui a movimentação. Mas aqui fica uma possibilidade de construção de resposta para a atividade 4, que é composta de apenas um desafio. E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos aqui então a última semana dos 8º anos do PET Volume 6. Quaisquer dúvidas no campo de comentários, se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um forte abraço.